lugar maravilhoso. Eu vou meio que falar a história de como foi esse dia e como tudo aconteceu e o que me motivou e lá, porque às vezes a gente quer tanto viver um sonho da gente, viver uma vontade ou sei lá, alguma coisa assim do tipo, e a gente não consegue se permitir, a gente procrastina, etc e tal. Enfim, não esquece de dar o like, de se inscrever também, por favor. Isso aí, eu vou contar pra vocês como é que foi que eu fiz isso, tentar resumir o máximo que eu puder. A minha vida é um negócio muito doido, sabe? Tipo, antigamente eu vivi uma fase da minha vida que eu era uma pessoa muito, sabe? Que não conseguia, tipo, prosperar em nada, de verdade mesmo. Era uma dura, uma... Não posso falar essa palavra, mas enfim, eu era uma pessoa assim que não tinha dinheiro nunca. De verdade, eu tentava fazer os negócios e não dava certo. E olha que eu fui uma pessoa que comecei a empreender muito cedo. Eu lembro que, de verdade mesmo, de coração, lá na casa dos meus pais tem um quintal onde meu pai plantava tipo alface, essas paradas, e me botava pra vender no carrinho de mão, cara. Eu odiava com toda a minha força isso, cara. Mas hoje agradeço a Deus e sou feliz por isso ter acontecido, porque num momento como este, eu olho assim e falo, caraca, velho, olha só aonde a gente chegou. Eu era uma pessoa muito sem grana, muito lisa, muito dura de dinheiro, tá ligado? E tipo assim, mas eu sempre fiz muita coisa na minha vida, mas nunca conseguia prosperar, sempre ficava na mesmice. Tem alguém que quer falar junto comigo. Então, e eu tipo assim, eu tentava fazer as coisas e tipo, eu não prosperava, não dava certo. E eu comecei muito nova a tentar as coisas. Tanto é que aconteceu essa ocasião realmente, onde às vezes meus pais colocavam, eu não gostava, mas meus pais faziam vender alface, as paradas assim na rua no carrinho de mão. E isso era uma coisa assim que eu odiava fazer. Depois, mais tarde, eu tentava fazer trufa, um pouco mais velha. Aí, o que acontece? Eu até já tinha tentado fazer, tipo, trufa, vender trufa, já fui manicure, já fiz progressiva, eu já fiz tanta coisa na minha vida e eu nunca prosperava. Já trabalhei de tudo quanto é coisa que vocês podem imaginar, já fui vendedora de shopping, sabe? Já fui também, cara, muita coisa. E, mano, eu não prosperava em nada, o dinheiro sempre entrava muito pouco, a ponto de eu nunca conseguir fazer nada. E de uma coisa eu posso falar com certeza. Eu sempre fui uma pessoa que depois de uma fase da minha vida onde eu tava, assim, muito perdida, Deus, ele foi a minha salvação. E quando isso aconteceu, quando eu decidi que eu colocaria a minha vida, o meu respirar literalmente na mão dele, tudo começou a ficar diferente. E quando eu digo isso, eu não digo que eu fui pra igreja, nem me batizei, nada a ver. Eu vivo como uma pessoa normal, eu saio quando eu quero sair, eu faço as coisas do jeito que eu quero fazer, mas sempre com direcionamento certo. Se você me perguntar se vai pra igreja, não é sobre ir pra igreja, não é sobre isso, sabe? Não é sobre isso. Não que você não deveria ir, mas não é. Mas a questão é que não é sobre isso. Mas, tipo assim, eu comecei assim a ser diferente, sabe? E realmente querer que ele estivesse ali, que ele cuidasse de mim. Essa foi a realidade. Eu me preocupei muito em querer ele sempre presente na minha vida e realmente abrir mão do meu livre-arbítrio. E tipo assim, aos poucos a gente foi se achegando novamente. E aos poucos que ele trabalhava em mim de alguma forma, nessa época a gente estava em pandemia e a gente não podia trabalhar na rua e bababá. Foi nesse tempo que ele me usou pra me aproximar dele. Eu acho que muitas pessoas devem ter vivido isso e devem ter, enfim, ter tido esse momento por conta do que ocorreu. E ali ele me moldou, ele me transformou, ele me deu a coragem que as pessoas não têm, ele me deu a sabedoria para poder fazer o que eu precisava fazer para que eu conseguisse me manter. E tudo foi acontecendo, cara. E olha, que orgulho que eu tenho dele, não de mim, porque eu posso falar de coração, meu coração chega a dar um negócio que eu não sei explicar. Mas eu não posso dizer que foi por mérito meu e porque eu sou uma pessoa muito inteligente que eu consegui fazer isso, porque eu simplesmente consegui fazer isso. Isso não seria a verdade. Tudo aconteceu porque naquela época ele me pegou, ele me destacou, ele me trouxe pra perto dele, e a partir daquele momento eu comecei a voltar a minha vida pra ele, e automaticamente tudo começou a caminhar. Antes disso, quando eu achava que eu era dona de mim, que eu que tomava a minha escolha, eu fiz muita escolha na minha vida, até tipo assim, a fazer coisas que eu não deveria fazer, sabe? Que não caberiam a mim, que não seria bom pra mim, mas enfim.
quando nesse tempo nada dava certo, e quando eu finalmente falei, cara, olha, eu olhei pra ele, eu vou explicar pra vocês como é que eu fiz. A partir do momento que eu olhei pra ele e falei, olha, vem cá, enquanto eu estiver gravando esse vídeo, senta aqui e faça com que tudo seja perfeito e que eu fale tudo de acordo com o que o Senhor quer que eu fale. Quando eu comecei a fazer isso com eles de verdade, a minha vida ela começou a mudar. Então eu acredito que graças a esse ponto, que é o mais importante de todos, além de você criar hábitos, além de você querer sair do lugar que você tá, que isso daí são assuntos, né, diversos e também tem a ver com isso, eu vou falar o que realmente a raiz profunda, porque antes de você ter o hábito, antes de você ser uma pessoa concentrada e você se esforçar para ser alguém que tem resultados, você precisa de algo que te ajude, sabe? Que te dê força, que te dê sabedoria para você conseguir executar. Enfim, resumidamente. E automaticamente, quanto mais eu me aproximava dele, eu queria uma forma de prosperar que desse certo, eu queria na verdade eu pedi uma porta de emprego. Eu lembro muito bem o dia que eu orei isso e eu pedi algo pra Deus. E aí depois de um tempo ele abriu na minha frente uma forma de onde eu pudesse tirar dinheiro dali de qualquer forma e aonde eu quisesse. Ele me deu isso nas minhas mãos. Ele colocou na minha mão um tipo de trabalho, uma forma que, assim, cara, onde eu estivesse eu consigo bater com o cajado, como fez, eu esqueci o nome da pessoa que bateu com o cajado, Moisés, na pedra e saiu água. Tipo assim, aonde eu for, se eu fizer isso, sabe, eu tenho como comer, eu não tenho como passar fome. Foi isso que Deus ele colocou na minha mão. Beleza. Teve uma vez que eu conheci um lugar muito lindo e eu viajei para esse lugar uma vez e eu fiquei muito apaixonada a ponto de, tipo assim, voltar pra onde eu vivia, na minha antiga cidade, na minha antiga capital e, tipo, ter aquela rotina, sabe? Esse lugar ficou marcado no meu coração, mas eu tinha que voltar, eu tive que voltar, voltei. E depois de 5 anos desejando esse lugar, Deus, ele fez isso, sabe? Ele primeiro me preparou, ele me treinou, ele me deu as ideias, perto dele eu comecei a criar hábitos, eu busquei me alimentar alimentar meu psicológico, minha mente, o meu eu só de coisas que, tipo assim, né, me fizesse pensar pra frente. E, enfim, diversas outras coisas. Tanto é que aí eu consegui trabalhar com fotos, com fotografia, de uma forma que eu consigo fazer isso em qualquer lugar. E aí eu comecei a fazer em São Paulo e aquilo me abriu uma porta muito grande de ter a oportunidade que eu tenho de estar aqui hoje, entendeu? Só que se eu não estivesse perto de Deus, se eu não tivesse, tipo assim, entregado e desejado que Ele cuidasse de mim, eu acho que eu jamais teria tido essa ideia, sabe? Eu acho que eu jamais teria chegado aqui. O conselho que eu dou pra vocês, façam mesmo. Eu não vou falar mais nada porque vocês já entenderam o que é basicamente isso que eu quero dizer. Se eu for falar em detalhes tudo o que eu fiz pra, tipo assim, do que até hoje, mano, eu vou ter que fazer outro vídeo, mas eu vou só tentar resumir aqui e adiantar pra vocês entenderem. Então assim, cara, Deus ele me deu o discernimento ali, a forma de como fazer e eu fiz. Eu não só tive a ideia, como às vezes a gente tem a ideia, porque cada pessoa ela vai ter algo pra ela fazer. As situações não vão ser todas igual a minha, vou fazer a mesma coisa que você. Tem diversas situações. Deus ele vai lá, ele vai te colocar tipo uma ideia na sua cabeça, mas você tem que executar aquilo da forma que ele tá te falando, sabe? Da forma que tá vindo na sua mente. Falando não, falando é muita intimidade, mas sabe quando você tem uma ideia, poxa, eu poderia fazer, né, tal, vai lá, anota a ideia, sabe? Gosta de fazer a parada, sabe fazer, enfim. Você tem que executar, você tem que botar em prática. E foi o que eu tive que fazer pra poder, né? Ele é o Todo-Poderoso. Então, se ele é tão grande assim e ele pode fazer tudo o que ele pode cuidar de mim onde quer que eu vá. E se foi assim, isso daí acabou que me fez sair do lugar. Se vocês forem prestar atenção, toda vez, eu sei que é muito repetitivo eu falar da história e falar de Deus, mas não tem como eu explicar pra vocês o que eu fiz, sem contar o que aconteceu. Aquele termo que fala assim, esse é o meu respirar, é literalmente tudo a cada passo, todos os dias. Diariamente você fala, meu, e agora? O que eu faço? Ó, eu quero fazer tal coisa, ó. Tal. Essa ação, essa mentalidade, esse posicionamento me fez chegar aqui, sabe? Foi de todos os dias eu pedi um próximo passo, porque, tipo assim,
Você não vai viver isso da noite pro dia. Eu sei cada etapa que eu tive que viver para poder chegar aqui. Eu tive que aprender primeiro a trabalhar lá na minha cidade, para depois desenvolver uma ideia de tipo escapar e tentar. E junto com isso, cara, Deus ele vai colocando consequência na sua vida, que é quando coisas acontecem para que você precisa se mover, porque às vezes ele até te dá coragem, às vezes a coragem que você tá, ela não tá muito bem desenvolvida, então Deus ele vai lá e te dá um empurrãozinho para você sair do lugar. E, porra, você precisa sair. Você precisa sair. Porque quando você sai, coisas assim acontecem. Às vezes eu sei que é difícil da gente não querer sair do nosso cômodo, a gente não quer deixar de fazer o que a gente faz, a gente quer continuar no nosso conforto, no nosso trabalho. A gente às vezes tem preguiça de falar com Deus, a gente às vezes tem preguiça de fazer o necessário. E tudo isso atrapalha. Então, quanto antes você puder abrir mão disso, quanto antes você conseguir se aproximar de Deus, o quanto antes você executar aquilo que você tem no seu coração, coisas na sua vida ela vai acontecer. Eu tive um processo, demorei mais ou menos um processo de 5 anos para mim conseguir finalmente realizar isso daqui. E isso daqui é muito pouco perto do que eu acredito, do que ainda vai acontecer, lógico, claro. Então assim, cara, eu consigo, depois que eu provei, que eu vi Deus trabalhando e provei e vi isso aqui que ele faz, cara, pra mim realmente agora, aqueles muros que pareciam ser muito altos, eles reduziram muito e eu acredito que eu consigo escalar pra pular o próximo e o próximo e o próximo, sabe? Sim, eu sei que isso, à vista, fica uma coisa assim muito parece religiosa, sabe? Mas não é pra ser assim, vocês têm que entender que isso é algo natural. Só pelo fato de você entender e reconhecer quem ele é. Ele é Deus, então eu vou pedir mais direcionamento. Eu vou orar mais, eu vou me aproximar mais e já é o suficiente para as outras coisas serem acrescentadas, né? Que a disposição para querer acordar cedo, a disposição para estudar, a disposição para fazer, para criar o hábito, vem depois. Literalmente vem depois. Eu não quero que isso pareça algo muito religioso, né? De coração, tô contando para vocês o que foi que me trouxe aqui, sabe? O que foi que me colocou nesse lugar e como que eu cheguei aqui. E eu não posso, como eu falei pra vocês, colocar em mérito meu porque eu fui muito inteligente, porque eu estudei, porque eu fiz X, Y, B, por isso que eu consegui chegar aqui. Isso não é verdade. Se eu falar isso, eu estou mentindo, isso não é verdade. Foi Deus, eu colocando Deus o tempo todo em primeiro lugar e em momento algum vocês viram eu falando assim que eu estava cumprindo protocolos religiosos ou indo pra igreja. Tudo bem que eu fiz mais coisas, mas não é assunto pra esse vídeo, né? Mas assim, cara, viver uma vida normal. Tem coisas que não convém a gente fazer, mas a gente faz porque, né? A gente erra, a gente falha, mas enfim. Viver uma vida normal. Eu sou uma pessoa normal, só que tipo assim, com uma aproximação diferente, sabe? Eu faço o que eu quero fazer, enfim. Eu não sou exemplo de nada, entende? Mas eu tô aqui pra lembrar pra vocês. Se você pede, você recebe, ele mesmo diz. Se eu sei disso, cara, e eu tenho isso comigo, eu posso fazer e chegar onde quer que eu quiser chegar. Mas sempre lembrando que ele tem o lugar dele, que ele é o primeiro, entende? É um assunto complexo de se explicar para pouco tempo de vídeo, sabe? Eu teria que fazer diversos outros assuntos, outros vídeos, para me conseguir explicar para vocês e como é que é isso, né? Não vai pra igreja, não sei o que, mas não sei o que. Tem, tipo assim, uma aproximação com Deus, etc e tal. É muito difícil de explicar, mas assim, é o que realmente aconteceu, é o que eu realmente fiz. Não tem como eu ter o mérito pra mim. Eu preciso falar que foi ele, foi porque eu entendi que ele é o primeiro. Ele é aquele que eu quando eu abro o olho, eu falo bom dia, pai. Ele é o último que eu digo assim, boa noite, meu Deus, meu rei. Não que eu fico o tempo todo lá orando, né? Não é sobre isso. Amiga, grava o boletim. Do nada. Que tipo assim, ok? Entender que tipo assim, ele tem que ser prioridade na minha vida pra que ele age em mim. Pra que ele me dê a disposição que eu preciso pra acordar mais cedo, pra que ele me dê a disposição que eu preciso pra fazer o que eu tenho que fazer. E quando ele der a ordem, eu vou fazer. Só que essa motivação, ela surge depois de um tempo de relacionamento, depois de um tempo próximo, depois de um tempo ele te lapidando pra você poder conseguir executar isso. Porque é aquilo, Deus, ele não vai dar nas suas mãos algo que você não sabe cuidar. Então vamos supor que pra mim ter chegado aqui hoje, ele me preparou em outros trabalhos, ele me preparou com outras pessoas para que eu soubesse lidar. E assim, ele sempre vai fazer isso, ele sempre vai te preparar antes pra te entregar aquilo que você pede. Então a forma que eu cheguei aqui foi basicamente essa. Eu não sei se vocês conseguiram entender, não sei se ficou
claro pra vocês, mas eu espero que sim, porque se eu tentar ficar gravando esse vídeo aqui, eu vou ter que fazer um filme ou quem sabe um podcast, e eu não quero isso. Mas eu acho que o suficiente que eu falei pra vocês foi... Deu pra vocês entenderem como que eu fiz pra chegar aqui. E se vocês quiserem que eu explico melhor em outro, sei lá, em outro momento, porque agora não vai dar. E é isso, gente. Eu acho que o vídeo de hoje foi isso, sabe? É uma história longa e eu não vou conseguir falar pra vocês tudo, porque não vai dar tempo, senão vai ficar um vídeo muito extenso. Mas eu posso depois pensar em falar a respeito da parte 2 e, tipo assim, desse todo, sabe? Pegar apenas por partes e, tipo assim, sabe? Como que eu fiz, quando que eu saí, o que que teve que acontecer. Porque assim, vamos lá também, né? Eu pedia pra Deus muito essa coisa, mas Ele teve que criar várias situações na minha vida que fizesse com que eu saísse dali da onde que eu tava, sabe? Então assim, são muitas situações que me fizeram chegar aqui, além de desejar também. Mas é isso, tá? Outro dia eu falo pra vocês com mais detalhes, com mais tempo, conto mais de vídeo, né? Faço outras partes pra falar melhor a respeito. E é isso aí. Espero que Deus abençoe vocês. Obrigado pra quem tá se inscrevendo, tá curtindo e tá fazendo aquele protocolo chato que a gente já sabe. E é isso aí. Depois eu trago mais conteúdo pra vocês, falando sobre isso com mais detalhe, ou então, sabe, assuntos internos. Eu não sei como é que eu falo, assuntos internos. Mas com mais riqueza de como fazer cada coisa, sabe? Desde sair sozinho, desde o que você faz, como que você fez pra se aproximar de Deus. Me fala que eu quero. Ai, me conta aí como é que você faz pra ficar sozinha, como é que você consegue sair sozinha, como é que você conseguiu viajar, o que teve que acontecer, eu vou contando pra vocês, tá bom? É isso aí, muito obrigada por ter assistido até aqui, um beijão no coração de vocês, Deus abençoe e até a próxima. Fique com